e vídeo. A torcida vascaína e os amantes do bom futebol podem comemorar. Roberto Dinamite reuniu nesta fita os mais importantes fatos e gols que marcaram a sua carreira. Dinamite, a vocação do gol. Um vídeo para você voltar no tempo e curtir momentos que ficaram para sempre na memória do futebol brasileiro. Gols sensacionais, decisões nervosas, lances inesquecíveis e jogadas maravilhosas do maior ídolo da história do Vasco. Dinamite, a vocação do gol. Essa tem marca de artilheiro. Hoje eu estou voltando a São Januário para relatar um pouco da minha vida, o início da minha vida como jogador de futebol. Eu que vim nos anos 70 para o Vasco, para as divisões de base, para a escolinha do Vasco da Gama. E passei um período muito curto de escolinha, infanto, juvenil, onde na equipe juvenil fui campeão em 71 e vice-campeão em 72. E iniciando a minha vida profissional já em 72, naquele primeiro jogo contra o Internacional, no Maracanã. E a partir dali, eu segui a minha trajetória. Então esse é o meu momento, é o momento de mostrar para a família vascaína a minha trajetória, os meus gols, os meus momentos de alegria, ou melhor, os nossos momentos de alegria, de conquista de gols e conquista de títulos, que vai ficar gravado não só na minha mente, mas acredito que vai ficar gravado também no meu coração e no coração de todos vocês. Vamos juntos nesses gols inesquecíveis para mim e acredito que para você também, torcedor vascaíno. Alô, vascaíno. Nós temos muita emoção para contar, né? Nós vascaínos. E grande parte dessas emoções, o grande responsável está aqui ao meu lado, né? O nosso Roberto Dinamite. E essa é a oportunidade para a gente guardar essas emoções, para a gente renovar essas emoções. Estamos agora novamente ao lado e vendo as coisas bonitas de Roberto Dinamite. Roberto sobe no peito, no chão, bateu e... Em 1976, o Maracanã viu um dos gols mais bonitos que foi marcado, aquele gramado, né, que foi feito por você. Fala um pouco desse gol. Eu acho que o Vasco, nesse ano de 76, o Vasco armou uma grande equipe, uma equipe competitiva, uma equipe que as peças se encaixavam, né? E naquela oportunidade, esse gol que você colocou como o gol do Botafogo, que para mim também foi um gol muito bonito, foi o mais bonito da minha carreira, ele teve pontos importantes porque o Vasco precisava de um resultado positivo, precisava de uma vitória. O Vasco perdia para o Botafogo de 1-0 e nós já estávamos com 38, 39 minutos do segundo tempo. Eu consegui marcar, né, o primeiro gol, o gol de empate. E esse gol contra o Botafogo, né, que realmente para mim foi um gol muito bonito e que todo mundo lembra, não só o torcedor do Vasco, mas também das outras equipes. Eu consegui dominar a bola no peito, no cruzamento do Zanata, dominei no peito, dei um lençol no Osmar e peguei de virada, sem deixar a bola cair. Então, acho que a beleza do gol, a importância também desse gol, que já foi aos 44 minutos do segundo tempo, o gol que dava a vitória ao Vasco e o direito de levar o Vasco para a final. Esse resultado tira praticamente o Vasco. Ele ficará a 3 pontos do Flamengo e a 2 do Fluminense, sendo que o Vasco ainda joga com o Olaria, o Fluminense com o Bangu e o Flamengo tem apenas um jogo. Menos de 15 segundos. Roberto. Zanata. Ainda Zanata. 45 agora.
Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Ele domina no peito, lençol em Osmar. E o golaço, o gol mais bonito da carreira de Roberto Dinamite. A vocação do gol. E vamos para a festa, né? O que interessa agora é o jogo. Vamos, Roberto, vamos para a festa de gols. Dia 25 de janeiro de 81, teve festa contra o Internacional no Maracanã. Golaço de Roberto, emendando de primeira o cruzamento da direita. O jogo agora é contra o Fluminense, no ano de 78, ano que Roberto brilhou na Copa da Argentina. Este gol de cabeça, escorando o cruzamento da direita, marca registrada de Roberto Dinamite. Pênalti era coisa que raramente Roberto perdia. Goleiro num canto, bola no outro. Este aí foi contra o Flamengo. Arrancadas de Roberto Dinamite. Quem será capaz de esquecer? Neste jogo aí, ele pega a bola no seu campo, tabela com Luizinho e chuta no alto. Um gol para ficar na história. O ano agora, 1981. Vasco 3, Bangu 2. Gol de falta de Roberto. Contra o Bom Sucesso em 85, 2 gols de Roberto. O primeiro, falta, cobrada com maestria. No segundo, confusão na área. Vitor chuta e no rebote, Roberto emenda para a rede. Cabeçada de Roberto, sempre mortal. Repare, o goleiro nem se mexe. Em 1990, falta contra o Botafogo. Gol dele, Roberto. Bebeto tá aí também na comemoração. Vasco 5, Fluminense 3. Ano 85. Esse jogo foi realizado em pleno sábado de carnaval. Roberto marcou 3 gols. Os 2 primeiros de cabeça, em cruzamentos de Mauricinho. O segundo, uma cobrança de falta. Vasco 5, Fluminense 3. Mais um pênalti na vida de Roberto. Pênalti contra o Fluminense. Gol na certa. Agora, Vasco 5, Americano 0, ano 81. Um golaço, Roberto arranca pela direita, entra na área, driblando inclusive o goleiro antes de marcar. Inesquecível esta arrancada em abril de 81 contra o Fluminense, time em que ele mais deixou a sua marca de artilheiro. Nesse jogo aí, o gol já era para ter acontecido, mas o zagueiro botou a mão na bola, ele foi lá e fez de pênalti. Depois, Paulo César Caju lança Roberto Dinamite. Ele mata, dribla Tadeu e fuzila o gol do Fluminense. Sempre com a categoria, com a marca do artilheiro, a vocação do gol de Roberto Dinamite. Um outro gol para ficar na história, gol contra o Flamengo em 76. Ele arranca do meio campo, vai para a área, ninguém para Roberto Dinamite. A garra, a força, a disposição de Roberto. Tudo em nome da alegria, das cores do Vasco da Gama.
do preto e branco da colina. Vasco e Portuguesa, o ano 78, um gol de raça de Roberto, ganhando a dividida com o goleiro mergulhando de cabeça. Outra vez, a raça como marca registrada de Roberto Dinamite. Repare, nesse jogo, o zagueiro vem por trás, ele não quer nem saber, manda para as redes. E nesta partida contra o Madureira, ele deixou mais um e deixou o goleiro batido, deixou o goleiro no chão. O zagueiro também desaba, todo mundo atrás dele e ele atrás do gol. Mas, Roberto, então vamos aproveitar essa oportunidade para você fazer uma revelação aqui. A primeira revelação de hoje. Eu quero que você conte como é que você conseguia fazer aqueles gols de falta. Qual é o segredo? Qual era? Eu via que você olhava para o goleiro, aí, enfim, aí depois não chutava depois. Tinha um segredo qualquer. Qual era, hein? Vocês vão poder até ter a oportunidade de ver isso. Eu tomava e contava, a partir do momento que eu colocava a perna de apoio na bola, né, na perna esquerda, eu contava 3 passos para trás, às vezes 4, e ia na mesma velocidade para que esse pé de apoio chegasse junto à bola. E a partir dali, acho que o chute saía com uma precisão maior. E tinha um outro detalhe que acho que você colocou aqui logo no início. Eu dava aquele tempo, né, o tempo que eu sentia que o goleiro se concentrava, ele ficava, vamos dizer, retesado para a cobrança da falta. É um momento de reação do goleiro. Eu dava um tempinho maior para essa cobrança e isso fazia com que o goleiro perdia um pouco da sua concentração. E aí sim eu ia para a cobrança da bola e o meu tempo, no caso, o meu tempo de reação na hora da cobrança, já que o tempo era menor, a distância era menor, era mais rápido do que o do goleiro. Então eu consegui marcar muitos gols assim. E hoje eu vejo muitos jogadores batendo com a mesma perfeição, fazendo essa cobrança de contar 3, 4 passos, né? Então vamos ver como era. 3 passos para trás. A cobrança da falta e o gol de Roberto. Vasco 2, São Paulo 3. O ano 87, 2 golaços de falta, ambos sem a menor chance para Valdir Pérez. Contra o Botafogo em 82, ano em que o Vasco foi campeão carioca. Um ano antes, contra o Bangu, falta, é gol da certa, como foi contra o Internacional em 81 também. Outra falta, meio gol para Roberto Dinamite, contra o Fluminense em 85. Foi o terceiro de Roberto no jogo. Mais uma vez, o Bangu sentiu o poder das faltas de Roberto Dinamite. O goleiro se atrapalhou todo. O ano 84, a falta contra o Grêmio. O Vasco foi vice-campeão brasileiro este ano. Contra o Fluminense em 78, ano em que Roberto brilhou na seleção brasileira, na Argentina. Que golaço de falta! Eu fui para a seleção em 76, né? Aquele torneio do bicentenário dos Estados Unidos. E a minha estreia foi ali com o Oswaldo Brandão. Eu comecei no jogo contra a Inglaterra, nós vencemos de 1-0, e eu fiz o gol do Brasil. E nós conseguimos conquistar esse torneio, nós voltamos, não só com a conquista do torneio do Bicentenário, eu voltei como artilheiro da equipe. Em 78, fiquei até numa situação bastante delicada dentro da seleção brasileira, já que eu não joguei, nem fiquei no banco nos primeiros 2 jogos da seleção e entrei naquela partida contra a Áustria, onde o Brasil precisava de uma vitória, de um resultado positivo. E, graças a Deus, acho que a minha participação e de toda a equipe, nós conseguimos um bom resultado, uma vitória de 1-0, uma vitória apertada, mas 1-0 em que eu consegui marcar aquele gol, e que para mim
foi de suma importância a nível de seleção brasileira, né? A minha afirmação dentro do grupo e dentro até da própria direção da CBF. Então, vamos relembrar esse gol importantíssimo para o Brasil na Copa de 78. Foi Roberto Dinamite quem classificou o Brasil. Com este gol de perna direita. Gol de oportunismo. A marca do artilheiro. Antes da Copa da Argentina, as eliminatórias. Gol de pênalti contra o Paraguai. Agora um gol inesquecível. A bola bate 3 vezes na trave antes do gol. Jorge Mendonça, na trave outra vez. Gil, na trave outra vez, mas é impossível. 2 na trave do goleiro Cuca. Toninho Cerezo. Tentando o Roberto, melhor para o lateral Makurevic. Batista, Jorge Mendonça, Gil. Tentando invasão, Gil. Jorge Mendonça. Tiro seu de fora. Na trave, impossível. Momento, gol! A estreia de Roberto na seleção brasileira foi no torneio do bicentenário dos Estados Unidos. Brasil 4, Itália 1. Roberto deixando sua marca. Contra a Colômbia, em 1977, nas eliminatórias para a Copa do ano seguinte, Roberto Dinamite fez 2 gols que levantaram o Maracanã. O placar final do jogo, Brasil 8, Colômbia 0. Este foi o segundo gol. Com jeito de Roberto Dinamite, com jeito de artilheiro. Uma rápida passagem pelo Barcelona em 1980 e lá ele também fez a festa. Mas ele tinha saudade do Brasil, saudade do Vasco, a torcida vascaína tinha saudades de Roberto e ele voltou. E na reestreia de Roberto, ele marcou nada mais, nada menos do que 5 gols contra o Corinthians no Maracanã. O Vasco venceu 5-2. A torcida vascaína simplesmente foi à loucura. Era o reencontro dele, Roberto, com a massa vascaína. Joel, para mim é uma alegria grande estar aqui com você mais uma vez, relembrando 72, né? 71, 72, já 73, sim. E o início da minha carreira, né? Aquele treinamento que a gente fazia após o treinamento normal, só nós dois ali, você na marcação. O objetivo daquilo tudo, né? Eu era assim um mero coadjuvante, o Roberto já era um jogador que saiu das categorias de base, despontando nos profissionais, e nós, né, para colaborar e até por amizade, eu ajudava a treinar o Roberto, né, o que ele tinha de mais forte, aquela caída pela esquerda, onde ele puxava a bola para dentro de campo, geralmente para a perna esquerda do jogador, que a gente chamava a perna cega, né? E ele conseguia, né, fazer uma curva na bola e colocar do outro lado do gol. E para mim servia também para me ter uma noção melhor de marcação, né? Num momento de perigo, onde eu procurava colocar o adversário num momento de mais dificuldades. Vasco e Botafogo no Maracanã. Um gol com a característica de Roberto. Ele recebe o lançamento, leva no peito e fuzila o goleiro botafoguense.
O ano 87, Vasco contra o Bangu no Maracanã. Roberto recebe e faz. Vasco e Flamengo, Campeonato Brasileiro de 87. Vivinho cruza, Roberto emenda de primeira. A bola quase não entra, mas entra. Ainda em 87, Vasco e Portuguesa. No ano em que o Vasco foi campeão carioca, 2 gols de Roberto contra a Lusa Carioca. Os cabelos já eram outros, grisalhos, mas a falta a mesma, mortal, como sempre, contra o Mesquita. Vasco e Atlético Mineiro em 87. Outra vez, Vasco e Portuguesa, quartas de final do Campeonato Brasileiro, 84, 3 gols de Roberto. Roberto Dinamite, neste ano, foi o artilheiro do Brasil. Gol de pênalti contra o América no ano em que o Vasco foi campeão carioca, 82. Neste mesmo ano, golaço de falta no ângulo do goleiro Marola do Santos. Vasco e Internacional, 85, 2 gols no primeiro pênalti. E no segundo, outra bola parada, uma falta bem ao seu estilo. Eu consegui também ser o artilheiro da equipe da Portuguesa e nesse ano o Vasco, com grandes jogadores, conseguiu chegar ao título de campeão brasileiro. Mas eu acho que foi para mim importante esse ano de 89, né, com a minha participação na Portuguesa e, consequentemente, com o Vasco conquistando mais um título. E foi jogando pela Portuguesa que Roberto atingiu uma marca invejável. Esse foi o gol de número 600 da sua carreira. A passagem pela Portuguesa de Desportos em São Paulo foi curta, mas a torcida da Lusa, pequena, mas fiel torcida da Lusa, jamais esquecerá Roberto Dinamite. Vasco e Fluminense, jogo realizado em São Januário em 92, ano em que o Vasco foi campeão carioca e em que Roberto se despediu do futebol, último título dele pelo clube. Roberto, você deve ter uma excelente lembrança daquele jogo de despedida que foi feito para você no Maracanã. Aquele momento ali, para mim, foi um momento super especial, em razão da minha despedida, ter ali companheiros que jogaram comigo ao longo do tempo. Tem o Bebeto do outro lado, que estava, né, tinha saído do Vasco, que estava vindo como um adversário, mas, acima de tudo, um grande amigo. Tinha a presença do Zico, que para mim foi super importante, super especial. E a presença do meu filho, que estava no meu colo, né, no início, né, recém-nascido ali, entrando em campo também. E, em especial, a presença da torcida do Vasco da Gama. Acho que isso, para mim, foi de suma importância. Acho que foi uma grande festa. Nós temos reunido todo esse pessoal. É claro que eu gostaria de ter saído com um resultado melhor, uma vitória por parte da equipe do Vasco. Mas não aconteceu, mas nem por isso a festa deixou de ser brilhante. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos, e em especial a participação da torcida do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilha, ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo
a tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és o braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és o braço.